Opa, pessoal, Lê aqui. E no vídeo de hoje, como virou o abismo, e eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer no abismo, que é pensar, né? Eu gosto mais de pensar, planejar, do que propriamente jogar o abismo. Então vai ser basicamente a análise inicial desse abismo. Então não peguem esse vídeo tipo, vou aprender o abismo. Não, não. Eu quero que você pegue a forma de pensar, falando de como é o abismo. Então eu vou analisar o abismo e ver e usar os meus exemplos qual vai ser a forma mais fácil de você passar esse abismo aqui. Vou fazer análise, vou usar os times que eu consigo numa conta mais fraca e eu vou depois colocar essa forma de pensar à prova para ver se funciona. Primeiramente, os dois times que eu tenho para fazer esse abismo é Nacional e com a Clorinde, né? Nessa conta aqui. Bom, nessa continha aqui. Eu ainda não fiz. Então vamos analisar um pouquinho aqui como é que está esse abismo. Primeiro, cada abismo tem a sua particularidade, cada abismo tem a sua forma. Então vamos então analisar aqui como é organizado esse abismo e qual é o meta desse abismo. Não vou me focar em times, vou me focar em temas. Por que não vou focar em time? Porque cada jogador é um jogador, cada time tem um time, né? Eu por exemplo, tá bom? Então, a minha conta é tão forte que não importa. Então, se você não vê necessidade disso, de se divertir fazendo essa análise, é porque a sua conta está muito, muito, muito forte e você não vê necessidade. Eu me divirto só em analisar. Então, vamos lá. Primeiro, não é um abismo dicotômico. Por quê? Lado 1 te incentiva, basicamente, a ir com personagens de dano single target. Mas a primeira parte pede dano em área. Mas o último boss pede elemento específico. Então, vamos lá. Um Yoimiya encaixa muito bem aqui contra o Mago Kenki, que é a minha Yoimiya. Mas ela não é boa na primeira parte, não é boa na segunda. A Yoimiya só tem esse boss aqui para se dar bem. E esse boss, se você colocar numa equipe de Overload ou Overvape. Aí, legal é que se você quiser ir com a Yoimiya, você vai ter que se posicionar muito bem e usar a Bênção Espiral para conseguir passar legal aqui. Ou ir com um time que cautere muito a parte aqui de baixo. Então, basicamente, se você quiser ir com personagens single targets ou com Overload para ter um daninho em área, ou você pode colocar uma Ioi, uma Beidou, um Chico, e aí você escolhe o quarto slot. Porque você vai ter um bom dano single aqui, vai ter uma sobrevivência de vida, não vai ser interrompido, então seu DPS vai continuar bem por causa da Beidou, e você vai ter o Eletro para essa ponte aqui final. Uma Fisher seria muito melhor, porque a Beidou brilharia nesse primeiro aqui, mas a Beidou é uma unidade forte o suficiente para te fazer jogar um pouquinho melhor. Aí você junta a redução de dano da Beidou e do Chico, meu filho, vira um escudo quase do Zhongli, tá bom? Basicamente. Outro problema desse abismo que eu percebi é que o que exige ele não é apenas dano em área, mas um dano em área de rotação rápida. Equipes Quicksops que têm uma rotação rápida, equipes que têm cooldowns pequenos, Ayato, ou que o cooldown, as ultimates não tem animações demoradas, é muito exigente aqui. Então, basicamente, qualquer personagem de E que tenha o dano no E e um dano de até 15, no ideal seria 12 segundos, porque tem 3. Então, de 12 a 14 segundos no E, dano no E de 12 a 14 segundos, vai ser melhor, tá bom? Por quê? Porque você não vai ter que encher energia. Você vai poder condicionar o seu E, mudar a força do seu E. Você vai poder fazer rotações e encurtar rotações, porque antes você não é dependente de energia, você não é dependente de E. O seu sino, por exemplo, você faz aqui o sino, quebra aqui e ferrou. Simplesmente ferrou. Por quê? O seu sino tem 20 segundos de cooldown, você vai ter que sair do sino, vai ter que dar a rotação de novo, ou seja, a rotação vai ser estragada por causa que aqui é múltiplas waves. Bom, exemplo, Eula. Eu não vou com Eula na parte de baixo nem ferrando. Eu prefiro ir de Ioi aqui, porque a Ioi ela é versátil e o dano é no E, eu posso fazer a rotação. Como é no E, eu não tenho que me preocupar com a rotação certinha, porque além dela ser no E, ela é, adivinha, a distância. Então mesmo eu não preciso me posicionar com o Ioi na parte de baixo. Eu não preciso me posicionar. Então eu posso ir com Overvape, eu posso ir com Sobrecarga, eu posso ir com... Sobrecarga é meu sacanagem por causa desse bicho aqui, mas os outros dá. Se eu for com Sobrecarga, eu posso ir tranquilamente. Por quê? Os bichos vão nascer num canto, depois vão nascer no outro. Eu não preciso me posicionar com a Ioi. Eu posso estar batendo num, bateu, morreu.
o outro apareceu, eu já tô lá batendo, se o E da Ioria não acabou. Isso acontece com qualquer personagem de E ou personagem à distância. Agora, personagens que, por exemplo, Bennett. Bennett não é tão legal aqui, a menos que você não tenha em equipes que vai acabar. Por quê? O bicho vai nascer num canto, depois vai nascer no outro. Aí você matou o bicho, você ainda tá com a sua Raiden batendo, por exemplo, e ferrou. Você não tem versatilidade por causa disso daqui. Ali, posso colocar o que o pessoal vai fazer é simplesmente, se as waves são problemáticas, eu posso colocar um controle de grupo. Verdade, um Venti, um Kazuha vai ser maravilhoso. Só que você tem que tomar cuidado com outra coisa. Se o seu personagem que vai dar dano na parte de baixo é muito frágil. Personagens que dão dano na ult tem uma característica igual a Eula. A Eula não dá dano nisso, entendeu? Mas tem dano na... Eula e Raiden tem uma vantagem, que como eles têm o seu dano na ultimate, eles têm uma interrupção muito alta. Todos os bonecos aqui embaixo estão com dano muito pesado. E como eles estão em vários, então basicamente um monte de personagem, para você esquivar vai ser meio difícil. Cara, minha análise bruta, tá, gente? Vai que tá super fácil, os bichos estão num canto no outro, vamos lá. Então, o que vai acontecer basicamente é, você vai precisar de personagens ou que não sofrem tanto ao serem interrompidos, como o Raitan, por exemplo, ou personagens que não tenham tanto problema em ou usar escudo, ai, qual o nome do bichinho? O pai lá, esqueci o nome do pai, que ele não tem tanto problema. O pai embaixo vai ser maravilhoso, porque ele tem um bom dano single, tem um bom dano em área, vai ser maravilhoso, e ela não perde tanto ao você colocar o escudo. Maravilhoso. Então você não vai ser interrompido e você ainda vai ter a benesse de ter um dano em área e o dano no E. Maravilhoso. Que coisa melhor? Basicamente isso daí. Se você não tiver, por exemplo, a parte mais difícil do abismo, que é o que está mais difícil nesse abismo? Muito bicho em waves. Qual é a única que tem muito bicho wave? É nessa primeira. Então, muito provavelmente, você vai ter que condicionar na sala número 1. Então, o time seu que tem mais dano em área, você coloca sem o seu controle de grupo. Exemplo, eu tenho um Neuve. Então, o seu Neuve, você não vai colocar a sua Sucrose. Porque o seu Neuve, ele já tem um bom dano em área. Um Raiden, que tem um alcance muito bom no corte da ult e nos carregados, não coloca a Sucrose. Talvez não seja nem tão bom um Overload. Não coloca a Sucrose. Vai com dano. Então, no seu time que tem menos dano em área, coloque a Sucrose para suprir o dano em área e o controle de grupo pro seu time que tem um dano em área. Que não tem dano em área. Essa é a primeira parte aqui. Depois, assim, o seu time com dano em área, você coloca na parte de baixo. Passa a parte número 1. Time com dano em área, coloca na parte de baixo. Time sem dano em área, coloca na parte de cima. Acabou, né? Então, dependente de rotação de ult, na parte de baixo vai ser meio ruidinho. Então, vamos dar um exemplo mais caricatural. Vamos lá. Clorinde aqui é melhor na parte de baixo. Por quê? Ela tem E. Eu posso não apenas encurtar as minhas rotações, quanto eu posso me reposicionar muito mais fácil. Por exemplo, não se esqueça, gente, o tempo da animação da sua ult conta no reloginho. Então, por exemplo, nossa, tá muito fraco, eu preciso só matar essa última wave. Skip a ult da Nahida, que demora muito, ou ult demorada, skip a ult dela e só fico nela batendo, acabou. Para não perder tempo com as ultimates. Você consegue fazer isso. O dano cai, mas como você já tá meio desesperado, você não perde o tempo da ult rodando. Por isso que muita gente sequer ulta de Nahida, porque a ult dela demora muito. Esses 2, 3 segundos é melhor você tá batendo. Concorda? Então essa é a força desse bicho, mas você acabou de perceber que tem uma falha aqui também, que eu falei no vídeo da Clorinde. Infelizmente, as rotações dela demoram muito, no mínimo 16 segundos. O que isso significa? Basicamente, você bateu de 7,5 segundos, acabou dando da bichinha. E para comps de várias waves, ela não é tão boa. Então, aqui, basicamente, para você rushar nos bichos, aqui o Trovão Furioso vai ser muito bom. Por quê? Muitos desses bichinhos aqui não tem tanta vida. Então talvez você não precise, nesse bicho aqui, fazer a rotação completa. Né? Talvez não precise da ult da Rida, talvez não precise da ult da Furina. Da Furina e da bichinha, vai lá com a sua Clorinde, faz a rotação, tira a rotação dela. Aí depois, na segunda wave, que vai ser mais forte, você ulta com a Furina para dar dano e curar. Ulta de novo com a Nahida e a Furina e ulta com a sua Clorinde. Você perde dano, mas ganha dano, porque você está usando a ult de todo mundo, tá bom? E nesse abismo, a Furina, a Clorinde de Trovão vai ser muito melhor, porque você vai poder encurtar e fazer rotações mais rápidas.
que como aqui estão, nossa, 3 waves é sacanagem. É só você fazer a conta de, se você leva no mínimo 16 segundos, é 16, 16, 16. 3 vezes. Cara, sabe o que é bizarro? Eu não vi esse abismo quando eu falei da fraqueza da Clorinda nesse sentido. Lá no meu vídeo da Clorinda, eu não tinha visto esse abismo. Gosto de fazer análise quando o abismo chega. Então, pra você ver a fraqueza dela. Então, o que acaba acontecendo é exatamente isso. Então, com o trovão, vai pra 12. 12 ou 14. Vamos lá, 12. Vai 12, 12, 12. Já é um bom, um ótimo tempo a mais. Tá vendo? E isso não é dano a mais, não é dano a menos, é só rotação. Ou seja, você está dando literal o mesmo dano nas duas rotações, mas com tempos menores. Então, se você pegasse então o DPS, que é o dano por segundo, mesmo o time com o Trovão Furioso vai dar mais dano, por incrível que pareça. Isso, gente, eu sei que, mas o artefato dela dá mais dano, aí tem essa comparação, mas isso daí é no mundo ideal. Eu tenho certeza que vocês não têm, a maioria, um set da Clorinda, do artefato dela, tão bom para superar esse tempo. Se você tiver um artefato da Clorinda dela, do contrário de vida incrível, dane-se. Você vai estar dando muito mais dano, então o seu DPS vai aumentar. Mas DPS com danos similares, o Trovão Furioso vai sair na frente. Só porque a rotação vai ser encurtada. Porque adivinha? Só que aí, resistência, escudo, tem um monte de outras coisas que eu não dá pra saber. Nível, então tem que tomar cuidado. Por isso que é inicial. É inicial ainda aqui, tá bom? Então é muito... A melhor forma de você fazer a rotação com as suas ultimates na parte de baixo, o mais orgânica possível. Se você terminou a sua rotação, terminou o cooldown de todo mundo, e alguém da sua rotação ainda não tá com a ult já cheia, temos algum problema. É melhor você tirar um pouquinho o dano e fazer a rotação. Por exemplo, se você tiver uma raid em C2, pô, você vai dar uma ult, matar uma wave, vai dar 3 carregadas e matar a segunda wave. Acabou. Mas não é não tão forte aonde isso não acontece, então você vai ter que dar uma ult e 3 e os carregados para uma wave, ou seja, nesses bichos aqui vai ser uma ult, uma comp mais fraca, uma ult, 2 ult, 3 ultimate, você tá vendo? Que é no mínimo 60 segundos, no mínimo. Não tem como encurtar isso. E ainda pensando, e o pior de tudo, você ainda vai ter que, se tiver força, carregar um pouquinho para você não ter que fazer aqui. Complicou, né? Complicou. Então, basicamente, essa é a minha análise para esse abismo. Ali, e pro meu... O que eu uso, então? O que eu uso? Eu já dei análise. Se vira, pensa, raciocina, te dei análise. Te dei análise. Aí, por quê? Eu tenho um Arroitan. O Arroitan vai ser melhor na parte de cima. Só por causa desse bichinho aqui. Mas as ultimates, mais o Arroitan, ele tem um DPS muito constante. Muito constante mesmo. Ao ponto que quase o Arroitan tem dano no E, dano na ult. E ele usa personagens que tem cooldowns altos, mas que ficam o tempo todo debatendo. Então, talvez, se você não tem um time tão bom, o Warritan na parte de baixo, principalmente porque ele precisa de Hydro, o Warritan tem Hydro. O Warritan você pode esquivar, porque o dano dele é muito constante. Então, você não tem um escudo com esses bichos que dão um ataque pesado, não tem tanto problema. E, outra coisa, eles podem bater firme? Pode, mas tem uma vantagem. O Chico tem redução de dano, então seu Arroitan vai ser um pouquinho mais tanque. Mesma coisa aqui embaixo também. Então, mesmo que, logicamente, o Arroitan vai ser muito melhor em cima, talvez na sua conta o Arroitan fique melhor embaixo. Talvez uma Návia em cima seja melhor do que aqui embaixo. Tá vendo a diferença? Então, se você tem uma Návia e um Arroitan, o Arroitan embaixo vai ser melhor e uma Návia em cima. Ou a sua Návia é mais fraquinha. Então, uma nave mais fraquinha vai ter menos taxa. Uma nave com menos taxa, quanto mais inimigo, pior é para quem tá com pouca taxa. Onde tem menos inimigo, para sua nave é mais fraca, na parte de cima. Então, se você precisar que a sua nave crite 4 E, vai ser muito melhor ela tá aqui em cima, que tem menos bicho para esse NRG te ferrar, do que embaixo. Tá vendo a diferenciação? Então, é a partir dessa análise que eu acho melhor você fazer, tá? Porque se você já tem tudo, aí a partir daí você pode fazer uma análise câmera por câmera. Porque se você tá fraco, eu não tô também pensando que você vai fazer de uma vez só. Aqui você precisa de Hydra. Então talvez você precise de Hydra aqui. E talvez você não precise de Hydra aqui. Talvez você precise de Hydra aqui se você não tiver força pra matar esses bichos rápido. Mas ainda tem Eletro. Talvez você coloque um Eletro ou Hydra aqui. Depois você sobe pra Hyperbloom aqui em cima e mantém apenas um Eletro. Tá bom? Então muito provavelmente eu vá nesse abismo aqui, fazer aqui, ó. Desse jeito aqui. E talvez eu não coloque um Beidou, porque meu Beidou tá muito fraquinho. Então talvez eu coloque um Zhongli aqui, tá bom? Que eu acho que vai ser melhor para a rotação. Ah, meu Deus! Foi
Oi, consegui. Meu amigo. Fechando. Abismo nessa continha aqui. Fechado nessa conta. Clorinho corre uma assinatura. Sem talpada. Furina no 10. Coisa aqui. Passando na rida da fome. Sem talpada direito. Faltando uma coisa. Fazendo aqui. Ai, nem. Vamos mostrar logo. Meu Deus. Eu fiz o vídeo da pré-análise desse abismo. Aí eu falei que tal, que ia ser difícil, que ia fazer national, tal, coisa e coisa. Eu não apenas acertei a minha análise, que rotação nesse abismo cheio de wave vindo de um canto, vindo de outro, você tem que se mexer. Que insuportável. Adorei, mas eu não achei, tá? Vamos lá. Ponto número 1. Lê, como é que você passou a parte de cima? Eu falei que eu ia tentar de colorinho na parte de cima. Não deu. Simplesmente não deu. Foi esse aqui, ó. Time que eu fiz na parte de cima, time que eu fiz na parte de baixo, parte 1. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. Por um segundo. Um segundo. Jesus Cristo. Por um segundo. Foi por pouco, tá? Esse time aqui, para Cloringe, não é bom, tá, gente? É muito raio. Tira a aura de aceleração, que acaba fazendo a sua Cloringe dar menos dano. Mas como aqui não é dano, pô. Esse bicho não tem vida, pô. Ele simplesmente não tem vida, mas é muito bicho. E esse escudo Pyre é insuportável de tirar, pô. E o pior, você não tem tanto tempo. Como tá, a parte de cima foi fraca, foi em 1 minuto e meio. A parte de cima nesse time aqui de cima. Aí ficou apenas 1 minuto e meio pra tirar pra 3 waves de monstro. Insuportável. Ainda bem que esses bichos aqui tem pouquíssima vida. Senão ferrou, filho. E tirar isso aqui é muito chato. Porque você não acaba não tendo tempo. Porque são dois. Tem escudo. Mesmo esses bichos aqui não tendo vida desses aqui, acabam tancando um pouquinho. E tem esse bicho aqui que é bem rapidinho pra tirar. E é insuportável, porque eles ficam muito longe. Porque se você perde tempo agrupando, você perde tempo. Então você tem que dar uma... Basicamente, eu só consegui passar, que eu dei sorte deles na hora que eu tava batendo com a Clorinda. Infelizmente, a Clorinda, ela fica jogando pra um lado pro outro. Quando os dois explodiu, um explodiu, depois o outro explodiu e se juntaram. Quando eles se juntaram, eu falei, vamos embora morrer, pô. Fui batendo com a Clorinda, Eletro tira. Nossa, por um segundo. Foi tão desesperador. Foi tão desesperador. Quando bateu aqui esses bichos, eu matei esses bichos aqui. Quando eu falei, ganhei. Aí esqueci que vinha essa wave. Foi muito, tá? Dessa wave aqui. Aí nas waves seguintes foi assim, ó. Basicamente, nas outras foi tranquilinho. Na segunda parte foi difícil. Por incrível que pareça, foi difícil. Por causa que, primeiro, eu tentei jogar o nacional pra cá, só não vai. Por quê? A maioria dos bichos que estão aqui estão com muita mobilidade. Os lobos têm muita mobilidade, eles ficam indo para um lado, eles ficam indo para o outro. Esses bichos aqui, eu não sei, que bicho feito de papel, eles vão embora, eles vão indo embora, você vai batendo, eles vão indo embora nele. Então você colocar aqui times que ou congelem, ou que sigam Furina, o Eda Furina marca eles, já era. A Hyper Bloom é muito bom aqui embaixo também, porque cega os bichos. Então, acaba dando uma ferrada. O único que ferra um pouquinho é esses dois bichos aqui, ó. Porque você tem que matar eles ao mesmo tempo. Mas deu com a Clorinde, deu tranquilinho, né? E a Tia Turbina é insuportável ela, mas deu. Nossa, muito pouquinho. E aqui embaixo, até que foi fácil. Ele aqui é muito facinho, deu tranquilinho. Só que aqui tem muito dano. Nossa, como é dano! Dano matando todo mundo, filho. Insuportável esses dois bichos aqui, né? Dica, se você vai com a Furina, na rede embaixo e tal, foca nesses dois bichos aqui. O resto morre de revesguela. E na parte onde tem esses bichos aqui, você vai pra trás, espera eles juntar e você corre pra frente e tenta matar esses dois aqui o mais rápido possível. Tudo aqui tem pouca vida, só que eles têm muita mobilidade, eles vão indo pra longe. Eles têm pouca vida, mas eles são mestre da esquiva, vai embora, entendeu? E foca nos bichos que tem mais vida, que os outros estão morrendo de revesguela, basicamente. Pelo menos com esse time que eu fiz aqui, tá? Tá bom. Então, Lê, por que você colocou uma Chevrose ao invés de um Chico na parte de cima? Porque é exatamente o que eu falei. Como a minha conta é fraca, essa conta é fraca aqui, eu encurtar as rotações, foi para que as rotações ficassem melhores, foi muito mais forte. Por quê? Vamos lá. Falta up aqui, ó. Falta 2 ups aqui ainda. Tá faltando um time de nacional, tá faltando. E, para piorar, o Chico, além de não estar bem upado, não tá para dar dano, tá só para aplicar. E ele não contribuindo com o dano. E infelizmente, tá vendo aqui, ó, dura 18 segundos a ult dele, com 20 de tempo de recarga, tava fazendo as rotações
serem de no mínimo, de 22 em 22 segundos. O que ferrava demais a rotação com a Raiden, porque não tinha dano suficiente, né? Basicamente, se eu precisasse dar 3 ults da minha Raiden, era no mínimo, 1 minuto e meio. Que acabou ferrando demais. E esse Chico, por não estar dando dano, não compensava, tá bom? Acabava não compensando por exatamente ele não estar contribuindo significativamente pro dano, tá? Infelizmente. Ele tinha que estar mais upadinho aqui para ele dar um dano significativo. Então o que eu fiz? Ele não tá bem upado. Então o que é melhor? Ele não tá bem upado ou a Chevrelse? Qual dos dois? Eu fui de Chevrelse. Porque com a Chevrelse, ao invés com a Chevrelse, aqui ó, 10 segundos, 15 segundos, eu poderia fazer o quê, ó? De 15 em 15 segundos, em vez de 20 em 20 segundos. Basicamente, eu fazia a minha rotação pela ult da Xiang, que é de 14. Então, em vez das rotações, eu preciso... O problema, gente, é que a comp já não tá dando dano. Eu tô precisando dar 3 ultimates da Raiden, porque tá fraca. Então, ao invés de eu dar 3 ultimates da Raiden, cuja rotação é 20 segundos, eu dar 3 ultimates da Raiden, cuja rotação é 14 segundos, 14 segundos aqui, que é o tempo de duração, tal, que é de 20 segundos, é muito melhor. Porque como aqui, porque acontece? E eu falei com rotação, aqui é 20 segundos. Só que aí é 20 segundos aqui, depois mais 20 segundos com o Chico, ele tem 20 segundos por causa da arma de sacrifício, que fazia a rotação ficar com 25 segundos. Ou seja, 3 rotações de 25 segundos no mínimo, se tudo der certo. Só por eu trocar a rotação, colocando ela, porque eu não preciso estar só da E dela, a rotação ia de 20 segundos, basicamente. Ela gera muita partícula. Pyro, que fazia o Bennett, tá sempre ultado, a Xiang está sempre ultada. E foi basicamente o diferencial. Foi ela, tá? Foi a nossa linda e maravilhosa Chevrelse que fez, basicamente, dar para passar aqui, tá bom? E é muito, muito bizarro você parar para pensar nisso, tá bom? Por quê? 40% de ataque com essa passiva aqui, mais a redução de resistência tanto para Pyro quanto para Eletro. A minha Raiden, essa Raiden aqui bateu 160k. 160k, basicamente, tá? No abismo, tá vendo? Tem bastante coisa aqui, não tá perfeito, mas deu. O que fez deu dano suficiente para passar, tá? E foi tranquilinho. E rapaz, não tem que eu falei na minha análise que a Clorinde se ferra um pouquinho por causa da rotação? Gente, eu tenho certeza que os filha da mãe que falou lá no meu vídeo, que compartilhou lá no Twitter, ai, é só encurtar a rotação. Toma! Esse abismo foi perfeito para mostrar a importância de um cooldown justo na habilidade da boneca, porque putz, grila! Meu Deus, Mario! A Clorinde tem um dano muito bom. O problema é exatamente só durar 7 segundos e meio. O que faz você ter que, às vezes, a Nahida tá sem a ult, ela tá sem a ult, e é insuportável. Porque você tem que. Você não use abuso desse tempo gigantesco, que é 18 segundos. Mesma coisa aqui. Então você tem que forçar, por quê? Se fosse pelo menos 7 segundos aqui, porque o que acontece? 7 segundos só dura pouquinho. Só que é 16, tá vendo o tempo de recarga? Ou seja, para eu fazer certinho, tem que fazer aqui, fazer aqui, fazer aqui. Ou seja, ela não fica dando dano suficiente. E isso ferrou demais as rotações. Nossa, deu para passar, deu, mas não foi fácil. Jesus Cristo, não foi fácil. Quando o bicho tava morrendo, quando ele tava pra morrer, morrer mesmo, sabe? Morrer, o E dela acabava. Nossa, quantas vezes isso aconteceu, pô? Nossa senhora. Olha, é porque não tá upado, eu sei, pô. Só que isso já mostra uma coisa que mesmo com a arma dela, pensa assim, a falta que faz. Óbvio que se colocasse aqui no 10, o bicho tinha morrido. Mas aí que tá. Você coloca aqui no 10, mas a arma é free to play. Tá vendo como aqui é a balança? Porque a arma dela full 10, óbvio, né, gente? Caramba. Só que conta mais fraco, igual tá aqui, né? Só não tem como. Meu amigo, porque fez as rotações dela serem no mínimo, dando dano 7 segundos e cada rotação no mínimo de 20 segundos. Pô, nossa, que insuportável. Que insuportável. O lado bom é que a minha Clorinde já tem uma recarga boa, aliada com isso aqui, ó. Aliada com a Beidou. E a Beidou não tá upada, tá, gente? Não tá upada. Ela não tava no 87, tá? Eu coloquei ela agora, tava no 80. Tá?
A 80 acendido. E não tava no 10 aqui, tava no 9, tá? E não. Tá bom? Aí você pode me falar, Lê, então por que você não foi de Zong e tal? A aplicação da Beidou foi muito importante para ir tirando a vida dos bichos em volta. Foi muito importante muito importante para gerar mais partícula, para que eu pudesse abusar um pouco da ult da Clorinde. Porque a ult da Clorinde, normalmente o que eu tava fazendo era começando a ult com a Clorinde, terminou o E, uma semi-rotação, depois ult da Clorinde de novo, rotação, de verdade. Aí se a Clorinde tivesse ult, você ia fazendo. Basicamente, eu ia encaixando uma semi-ult da Clorinde sempre para abusar do dano em área, para ter o máximo de dano em área, tá bom? Para compensar o cooldown dela. Lê, você não acha que nesse abismo em específico o Trovão Furioso estaria mais forte? Não, meu amigo, se a sua Clorinde não tá tão forte, não tá com a arma dela, coloque e você tem Trovão Furioso, coloque Trovão Furioso. Vai ser maravilhoso, porque o que vai acontecer muitas vezes é você vai faltar um pouquinho de dano para matar os bichos. Para você não fazer uma rotação e tem um problema do E da Narida, pô. Nossa, o que esse E não pingar de morto igual a ult da Yoi é sacanagem. Como eu senti falta, porque às vezes você tinha que parar a rotação no meio para ir pra Furina, para atirar. Aí os bichos estão muito longe, aí você tinha que dar o E carregado dela. Só que aí os bichos matavam a Narida. Foi umas 4 horas para passar esse abismo. Jesus Cristo, 4 horas. Ô, meu pai, tá bom? Para usar, tá bom? Porque aqui fica 18, 18, acaba com 10. Então você podia fazer o quê? Com esse aqui. Acabava o E dele, eu voltava para Beidou. Dava o E da Beidou, remarcava se os bichos tivessem morrido, e voltava para a Clorinde. Mesmo que na metade dessa segunda rotação os buffs acabam, você tá lá aplicando, tá usando um Hyper Boom, tá dando um daninho. Dá uma semi-encurtada na sua rotação para você conseguir, tá? Meu amigo, o que... foi quase, viu? Quase, quase. Tá bom? Ah, e nenhuma câmera eu fui direto, tá? Todas as câmeras eu resetei para chegar com ult. Todas. A primeira, óbvio, que você já veio com Ultimate, então todas as câmeras, depois eu vou... Na segunda, eu resetei, fui com a segunda já cheia de ult. Resetei de novo, fui na terceira cheia de ult. Todas, não deu pra nenhuma, não deu pra fazer o abismo de jeito nenhum, tá bom? Infelizmente, tá? Ai. Rapaz do céu, o que um Kazuha faz falta? Ai, eu quero um Kazuha. O problema é que eu nem sei onde encaixaria um Kazuha aqui, né? Acho que daria pra fazer assim, né, ó. Fazer assim, aí meteria um Kazuha, aí colocaria a Beidou aqui, ó. É, verdade, porque daria para Beidou, ult, Kazuha, Narida, ult, e aí ia pra Clorinde. Aí ainda aí a Narida iria ainda full pra dano. Aí ele iria pra dano porque pegaria a proficiência da coisa, tá? Eu não pensaria em colocar a ficha aqui não, tá, gente? Eu gostei muito mais da Beidou, tá? Pelo dano em área, você perde dano, mas nossa, a resistência de interrupção e a resistência de dano da Beidou, o que salvou nesse abismo, nossa, o que salvou, gente. Muitos bichos dão o dano certinho que a Beidou retira. E a resistência de interrupção da Beidou é o suficiente para não fazer ela sair voando. Só ataques específicos nesse abismo jogam a Beidou ultrapassam a resistência de interrupção da Beidou, tá? Mas, meu amigo, como foi difícil isso aqui, viu? Como foi difícil. E só passou por causa que eu encurtei a rotação. Porque a Raid não tinha dano, a bichinha aqui não tinha dano, aqui não tinha dano. Só deu pra passar aqui, tá? E eu me surpreendi, viu? A Chevrose, com o buff dela, compensa a Shang não tá vaporizando. Isso eu achei bem bizarro mesmo, tá bom? Então foi assim, mais tranquilo. Tempos de cabeça, porque eu fiquei muito tempo, gente. Foi 4 horas, não ia ficar gravando 4 horas, né? Pelo amor de Deus. 1 minuto e meio aqui embaixo. 1 minuto aqui, 1 minuto, basicamente. 2 minutos aqui embaixo. 1 minuto, 2 minutos, basicamente, tá? E se você parar pra perceber, em cima o tempo tá vendo legal. Só essa parte aqui de waves que foi meio chatinha, porque a raid tem que ficar lutando, tal, ficar se mexendo. Então, vendo aqui certinho, essa Beidou aqui, estando upada certinho, eu acho que, estando 90, ela não tava 90, tá? E bem upada, acho que teria dado o suficiente para eu ir de boa nesse abismo. Acho que daria, viu? Ela upada certinho, eu acho que daria para colocar fácil mesmo, 1 minuto e meio, né? Para você ter noção, assim, uma média, tá? Para você fazer o abismo direto sem ficar resetando, tem que sobrar, em média, assim, 20 segundos. Se você consegue fazer o abismo
igual eu fiz aqui, faltando uns 20 segundos pro tempo limite, ou seja, 20 segundos com o tempo de sopra, normalmente dá para você fazer direto. Por quê? Esses 20 segundos, você gasta esses 20 segundos para fazer a rotação certinho e receber energia. Seja esses 20 segundos na câmara, para ir com a ult cheia, ou você pagando 20, ou você dando esses 20 segundos, tá bom? Pra ter dado aqui, tá bom? Acho que é só isso aqui, para falar lá a verdade, isso mesmo. Então, basicamente, ali, o tempo que ficava faltando quando não encaixava o combo certinho, 10 segundos. Uma média, assim, de 10 a 20 segundos, tá? De 10 a 20 segundos, quando a rotação não ia certinho. Então, eu acho que aqui no 10, aqui no 9, aqui no 9, aqui no 9, eu não sei se precisa, acho que eu não vou ignorar na rida, não é por causa, eu tenho que upar isso aqui, tem um monte de coisa não dá. Raiding, colocar aqui no 10 e aqui no 9, upar aqui, tá vendo? Colocar aqui no 10 ou no 13, upar ele para 90 e nossa lindinha aqui também, nossa linda aqui também. Falta um e o Gubinho aqui. E nossa Chevrose. Ó, gente, upem a Chevrose porque ela salvou essa conta aqui, a Run, porque ela é muito barata, tá? Ela é muito barata. E você não tem noção o quão forte é durar 30 segundos. 30 segundos isso daqui. 30, você só tem que renovar o E dela. O que significa ela não consome tempo em campo. Talvez você colocasse, sei lá, uma Rosária, algum sub-DPS que tivesse melhor upadinho. Olha aí, gente, sobre o DPS, melhor upadinho, seria melhor que ela. Só que como ela, automaticamente, eu não tenho que pensar em rotação. Eu não tenho que pensar em setup de Sombra Verde, por exemplo. Ah, preciso setar aqui o Guba, para dar o Guba Surreal com a Sucrose para isso. Não, eu não tenho que pensar. Eu não tenho que colocar o Guba, esperar o Guba para dar o E. Não, dane-se, eu só preciso fazer uma sobrecarga, dar o E carregado e acabou, tá todo mundo bufado. 40% a mais de ataque para minha raiding, já com as duas resistências tirada, isso faz você não perder tempo, né? Tanto que, ou seja, eu não preciso ou seja, não precisa disso aqui, ó. Não precisa. Talvez, você tem noção o quão forte é isso aqui? Tá, entendeu? Basicamente, é a Chevrose. Ela é mais forte que se eu colocasse esse livrinho aqui, ó. Porque esse livrinho, ela só dá para um personagem. A Chevrose dá esse livrinho, basicamente. Caraca, eu tô sem esse livrinho. Aí, 48, ela dá 40, um pouco menos para todo mundo, pô. Pra todo. E ela salvou. Principalmente porque ela não precisa de nada. Ela só precisa de 40k ela só precisa de 40k de vida. E tá com a passiva, acabou. Só isso que ela precisa, tá? Ela nem. E, gente, se eu tivesse uns artefatos um pouquinho melhores, ela nem precisava estar no 75. Podia estar no 70, tá? Se ela tivesse com vida e aqui com mais substatus de vida, uns 15 aqui, 15 aqui, ó. Acabou, pô. Ela não precisava. 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui. E 2 e vida, acabou, pô. Ela no 70 já faz o trabalho dela. Maravilhoso, ela salvou a rotação aqui, tá bom? Então, não esqueçam do poder da rotação pro seu DPS. Provavelmente você esquece disso, porque você tá dando dano suficiente na primeira e na segunda rotação, pô. Só que aí, a partir da terceira rotação, quando a conta tá fraquinha, Jesus é mais, tá bom? Finalmente eu consegui. Rapaz, mas foi tão difícil aqui. Eu tive que apelar pra colocar o Chico Chiquinho aqui, nessa parte aqui, porque eu achei que não ia não, pô. Nossa, foi umas 2 horas tentando, faltando 20 segundos. Quando você faz o abismo e falta 20 segundos pra você tirar, pô, tipo, caraca, pô. É porque 20 segundos não é gameplay, pô. 20 segundos, 25 segundos não é gameplay, pô. É falta de força mesmo. Só que aí deu. Nessa parte aqui, pra tirar isso aqui, dei um pouquinho de sorte e dali. Caraca, bicho. Foi difícil, viu? Mas é só isso aí, tá bom, pessoal? Tô cansado, meu Deus. Quase 6 horas diretas aqui. E na sua conta principal? Gente, é 30 dias. Eu dou um jeito depois na minha conta. Aí eu faço showcase com a minha conta pra vocês. Fechando. Agora que você jogou, o que você vai fazer na sua conta? Sinceramente, eu nem sei se eu vou fazer de IOI. Essa comp não tá pra IOI. Tá insuportável pra IOI. Mas muito, muito provavelmente eu vou fazer Eula, Nahida. Eula, Mika, Nahida Raiden. E embaixo eu vou fazer o Yoi Burgeon, basicamente. Por quê? Porque tem 2 Hydro, que vai ser facinho de matar os bichos lá. Vai ser muito, muito facinho. E a Eula tem um dano em área, vai ser fácil pra matar os bichos lá. Eu acho que vai dar. O único problema, de fato, é se vai ter rotação, pô. A parte 1, eu não sei se dá. Eu não sei se a minha conta passa, porque a minha conta é forte, mas o problema desse abismo é a rotação. Eula e Ioi tem rotações demoradas, pô. Depois eu testo, só que eu tô sem cabeça para isso. Falou.